Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perspectiva do Agora. No vídeo de hoje vamos comentar sobre a situação envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, no que se refere aí à questão dos deportados brasileiros, a forma como ocorreu, se os Estados Unidos estão com o direito de fazer isso, se a forma como ocorreu foi realmente necessária, desnecessária. Mas antes disso, peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. Se quiser sugerir notícias, vá ao nosso Instagram, Perspectiva do Agora, cujo link estará aqui na descrição e faça a sua sugestão. Bem, vamos ao vídeo. Recentemente, o Trump, atendendo aí, ou melhor, seguindo aí uma das promessas que ele fez durante a campanha, passou a deportar pessoas que estavam nos Estados Unidos de forma ilegal. Essa medida dele não é nova, até porque governos anteriores, como por exemplo Joe Biden, também o fizeram. Aliás, o Biden é conhecido aí como um grande recordista no que se refere à deportação de pessoas que estavam nos Estados Unidos. Mas se a medida do Trump ela não é nova e também tendo em vista que governos anteriores, como Joe Biden, são considerados como grandes recordistas no que se refere a isso, por que chamou tanta atenção? Por que gerou tanta repercussão? Isso se deu pela forma como ocorreu. Brasileiros alegando que foram agredidos, que precisaram usar algemas constantemente, que foram ameaçados, sofreram pressão psicológica, enfim, vários tipos de agressões. Então, a forma como ocorreu, ela foi totalmente descabida. E por causa disso, o governo brasileiro passou a fazer declarações de repúdio. E se limitou a isso, até porque não há muito que o Brasil fazer, né? O que o Brasil poderia fazer diante dessa situação? O Brasil fez declarações de repúdio, o governo americano não deu satisfação nenhuma, a situação está sendo apurada pela Polícia Federal, mas por hora a situação é essa. Os brasileiros que foram deportados foram tratados como verdadeiros criminosos. Vejam, não está se questionando o direito dos Estados Unidos internamente de estabelecer as leis de como ingressar no território deles. Não está se questionando isso. A questão é, a forma como ocorreu, ela foi necessária? Ela foi preciso fazer tudo aquilo? Porque o tratamento que foi destinado aos brasileiros, como a questão de uso de algemas, o tratamento de forma geral, ele foi digno a destinar aqueles tratamentos próprios para pessoas criminosas. E nós sabemos que o fato de estar irregular nos Estados Unidos por si só não é um fator para considerar alguém como criminoso. Isso aqui foi totalmente desnecessário. E após essa medida, pairou sobre algumas pessoas, em especial, ou melhor, especificamente, pairou sobre aqueles que estão no território americano, quer seja de forma regular, quer seja de forma irregular, né? Gerou aí um clima, uma atmosfera pairou sobre eles uma atmosfera de medo. Por quê? Houve um caso de uma pessoa que, por exemplo, essa notícia aqui, medo de ir à igreja e tensão nos grupos de WhatsApp. A mudança de rotina dos imigrantes brasileiros no Ceará. Ele está falando aí de uma situação de um sujeito que estava na igreja durante o culto. A polícia não esperou que ele encerrasse o culto, nem nada disso. Invadiu o local, o retirou à força, porque estava em situação irregular nos Estados Unidos. Então, alguns ambientes que antes estavam era de grande frequência aí de pessoas imigrantes, igrejas, restaurantes, não necessariamente restaurantes, mas ambientes públicos que geralmente estavam com imigrantes, agora há relatos de que estão bastante esvaziados, porque as pessoas estão com medo de a polícia os prenderem em qualquer canto e os deportarem. E pior, não apenas deportarem, mas destinar a eles esse tratamento. Apesar do tratamento destinado aos brasileiros ser bastante desnecessário, é melhor que esses que estão aí com medo sofram esse tipo de tratamento que esse aqui. O seguinte, né? Nos Estados Unidos, o presidente Trump está com a ideia maluca aí de transferir todos aqueles que estão de forma ilegal nos Estados Unidos para uma prisão lá em Guantánamo, né? Para quem não sabe, durante aquele período que ficou conhecido como Guerra ao Terror, né? Que se iniciou com o 11/9, né? Os Estados Unidos criou aí a prisão em Guantánamo, né? Que fica no território cubano. Essa prisão seria aí destinada para enviar pessoas envolvidas em terrorismo. Se você for lidar com essas pessoas no próprio território americano, a legislação iria fazer algumas limitações, né,
a esses terroristas, algumas limitações para que pudessem apurar informações sobre o que pretendiam, o que estavam fazendo, etc. Mas se fizer uma prisão fora do território americano, não precisa seguir aí a legislação americana. Então essa foi a solução que os Estados Unidos buscou para combater aí, segundo eles, aqueles terroristas que estavam envolvidos no 11/9, né? 11 de setembro. Então, veja, a ideia do Trump é enviar essas pessoas que estão de forma irregular, lembre-se, de forma irregular não significa dizer que cometeram o crime, para essa prisão. Ou seja, são criminosos? São terroristas? A perspectiva daqueles que estão, ou melhor, do Trump, né, e de todos aqueles que estão aí no governo, aparentemente é de que essas pessoas são criminosas pelo simples fato de estarem de forma irregular. Repito, não há nenhum problema que os Estados Unidos imponham limitações, ou melhor, que imponham meios para ingressar no território americano. Não há nenhum problema. Isso é um direito deles. Agora, a forma como eles fizeram a deportação dos brasileiros, bem como a percepção deles, que aparentemente é de que esses que estão de forma irregular são criminosos, é que é um pouco, ou melhor, totalmente descabida, totalmente equivocada. Mas ainda falando sobre a questão dos brasileiros que foram deportados e bem como da forma como foram deportados, o que isso está, o que é que podemos extrair disso? Vejam, se a deportação poderia ocorrer de uma forma que não fosse dessa que nós vimos aí, né? Totalmente desnecessário, um tratamento totalmente digno de como se um tratamento que foi destinado como se os brasileiros fossem verdadeiros criminosos, poderia ocorrer de forma totalmente pacífica, de forma totalmente harmoniosa. Por que não ocorreu assim? Acredito que com essa ação os Estados Unidos estariam aí passando um recado ao Brasil sobre como será daqui por diante, ao menos durante o governo Trump, a relação desses países. E, pelo que deu a entender aí, não será das melhores. Então, por hora, é melhor já aqueles que estão pensando em ingressar nos Estados Unidos, que pensam em viver aquele sonho que muitos relatam aí, o sonho americano de viver no país que não tem problemas, etc., ao menos é o que relatam, buscar ingressar nesse país, ao menos nesse país, de forma regular. Mas precisamos analisar uma outra questão. Vejam, alguns elementos aí que figuram como lideranças da direita, né? O Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e dentre outros, não fizeram qualquer declaração pública no sentido de repudiar a conduta dos Estados Unidos. O Bolsonaro espera, né, como ele já deixou claro, que o Trump ajude a reverter o processo de inelegibilidade dele aqui no Brasil. Então, o mais natural é que esse tipo de pessoa não vá fazer nenhuma declaração condenando a atitude do Trump. Pelo contrário, há uma declaração dele anterior à própria deportação, vale lembrar, para não ser injusto, de que se estivesse no lugar do Trump, iria fazer a deportação. Ele estava se referindo tão somente às deportações, ao direito dos Estados Unidos de fazer deportação. Não estava se referindo à truculência que ocorreu. Até porque, como disse, a notícia, essa declaração do Bolsonaro foi anterior à primeira deportação, ou melhor, a deportação que ficou aí conhecida como a mais truculenta aos brasileiros. Mas ainda nesse ponto, nenhuma liderança, nenhum desses elementos fizeram declarações públicas no sentido de repudiar. O Bolsonaro, por exemplo, tem interesse que faça a reversão do processo da inelegibilidade dele, como eu já deixei claro. E de se esperar que os filhos também não façam nenhuma declaração, né? Ou seja, estão tudo, por assim dizer, com o rabinho entre as pernas, né? Porque precisam da ação, ou melhor, anseiam que o Trump faça algum tipo de intervenção aqui interna para reverter a inelegibilidade do pai. Agora, outros também poderiam se declarar, né? Algum ato de repúdio, mas eu não vi aí, talvez eu esteja equivocado. Se você tiver aí alguma informação, por favor, mande para mim. Nicolas Ferreira, Carla Zambelli. Pelo contrário, no caso da Carla Zambelli, um canal aqui, Desmascarando, eu esqueci de pôr aqui nas janelas, né? O Desmascarando, que mostrou uma imagem uma das imagens que ele trabalha fazendo, ele faz as imagens e faz comentários também, né? As notícias.
Então ele mostrou em uma das imagens que uma pessoa foi ao perfil da Carla Zambelli e perguntou a ela: olha, o que é que você acha da situação atual dos brasileiros que estão sendo deportados, da forma como ocorreu? E segundo esse print, né, quero crer que seja verdadeiro, né? Embora não tenha nenhuma informação, vamos aqui partir do pressuposto que o rapaz do canal Desmascarando realmente buscou a informação, aquele print é dele, eu não encontrei, né? A Carla Zambelli teria respondido ao seguinte à mulher: olha, essas pessoas são criminosas e aqui no Brasil serão tratados como coitadinhos. Veja o nível de declaração daqueles que se autodeclaram de direita. Então é preocupante, né? É curioso que aqueles que dizem defender o Brasil, que dizem ser pela pátria, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, nesse tipo de ação, nesse momento, melhor dizendo, não fez nenhuma declaração pública no sentido de repudiar, né? Aí vale o questionamento: será mesmo que essas pessoas estão preocupadas com o Brasil ou estão preocupadas consigo mesmas, né? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Desta forma, o YouTube vai entender que nosso conteúdo é relevante e entregará a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo vídeo.